Bom, pessoal, então agora nós vamos dar início à nossa nona aula teórica de citologia. Nessa aula nós vamos conversar a respeito do sistema de endomembranas da célula, que se refere àquelas organelas que são constituídas por um sistema de membranas que se interconectam formando canais dentro da organela. Então, nesse sistema de endomembranas, nós vamos destacar o retículo endoplasmático, que pode ser liso ou rugoso, e o complexo de Golgi. Tanto o retículo endoplasmático quanto o complexo de Golgi, eles estão implicados nos processos de síntese, produção e degradação celular, associado a outras organelas como ribossomos e lisossomos. Então, nosso enfoque nessa disciplina vão ser essas quatro organelas: retículo endoplasmático, complexo de Golgi, ribossomo e lisossomo. Bom, para a gente falar a respeito do sistema de endomembranas, vamos primeiro discutir como que essas organelas e essa compartimentalização do citoplasma surgiu. Aí, para a gente explicar isso, nós vamos utilizar a teoria de Robertson, que já foi discutida na primeira aula. Segundo essa teoria, esse sistema de endomembranas e essas organelas, elas surgiram a partir de um processo evolutivo, onde seres procariontes, para se adaptar às condições ambientais, sofreram adaptações, se transformando em seres eucariontes. Nesse processo, houve a invaginação da membrana plasmática desses seres procariontes. Então, quando ocorreu a invaginação da membrana plasmática, isso permitiu uma compartimentalização do citoplasma nas células dos seres eucariontes, de modo que agora, nos seres eucariontes, o material genético fica delimitado pela carioteca e separado, portanto, do restante do citoplasma e demais organelas. Essa invaginação da membrana plasmática também possibilitou o desenvolvimento o surgimento de outras organelas, como o retículo endoplasmático e complexo de Golgi, que nós vamos tratar dessas organelas ao longo da aula. Então, essa teoria de Robertson, que nós já discutimos anteriormente, explica como que esse sistema de endomembranas, compartimentalização do citoplasma e formação dessas organelas específicas ocorreu na célula eucarionte. Bom, até a aula passada, então a aula 7 e a aula 8, nós tratamos a respeito de estruturas que compõem a célula. Então, nós discutimos a membrana plasmática e o citoesqueleto. A partir dessa aula, nós vamos começar a conversar a respeito das organelas que constituem as células dos seres eucariontes. E o que é uma organela? Então, organela é uma estrutura complexa que está em constante renovação, então ela apresenta esse dinamismo de estar em constante renovação e que vai desempenhar funções específicas dentro da célula, geralmente associada aos processos de síntese e degradação contínua de moléculas que têm como função garantir a manutenção da estrutura celular. Então é como se a célula realmente fosse uma grande empresa, né? Uma grande indústria onde o núcleo é o chefe, é o patrão que coordena a atividade dos seus soldados, que seriam as organelas. Então, as organelas participam, né, dos processos de síntese e degradação de moléculas essas que são essenciais para manter a atividade e estrutura celular. Tudo isso coordenado, obviamente, pelas informações determinadas pelo material genético, né, pelo núcleo. Então, como eu já disse anteriormente, as organelas que estão implicadas nesse processo de síntese, né, secreção e degradação de moléculas, sejam essas moléculas lipídios, carboidratos e proteínas, são essas quatro. Então, nós temos ribossomos, retículo endoplasmático, que pode ser liso e rugoso, o complexo de Golgi e os lisossomos. Então, a partir de agora, nós vamos abordar cada uma dessas organelas discutindo sua estrutura, localização e função. Vamos começar falando a respeito do retículo endoplasmático. Então, devido à sua origem, o que é o retículo endoplasmático? Ele nada mais é do que uma rede de cavidades que se intercomunicam. Então, ele é uma estrutura membranosa, formado por membranas que se intercomunicam, formando canais ou cisternas.
E o retículo endoplasmático, ele é contínuo à carioteca. Então, a gente sempre vai observar o retículo endoplasmático ali mais próximo do núcleo. Nós temos dois tipos de retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático rugoso, ou granular, que recebe essa designação porque associado à sua membrana encontram-se os ribossomos, né? E esse retículo endoplasmático rugoso, ele que é contínuo à carioteca, então ao redor do núcleo nós teremos o retículo endoplasmático rugoso e depois dando continuidade ao retículo endoplasmático rugoso, nós teremos o retículo endoplasmático liso ali representado em laranja, que não tem ribossomos nas suas membranas. Também o retículo endoplasmático liso também pode ser chamado de agranular. E qual que é a função desse retículo endoplasmático? Tanto liso quanto rugoso tem como função o processamento, ou seja, a transformação de moléculas e o seu transporte. Então, dentro dessas cisternas que compõem o retículo endoplasmático, existem enzimas que vão participar da transformação e processamento de algumas de substâncias, moléculas. O retículo endoplasmático rugoso, ele participa especificamente no processo de transformação de proteína, porque nós vimos que existem ribossomos associados à membrana do retículo endoplasmático rugoso. O ribossomo, ele está implicado na síntese de proteína. Então, a proteína produzida por esses ribossomos cai nas cisternas do retículo endoplasmático rugoso e lá dentro pode sofrer transformações enzimáticas. Então, por exemplo, produção de lipoproteínas, glicoproteínas, né? Esse processo de transformação de proteínas vai ocorrer dentro do retículo endoplasmático rugoso. Já no retículo endoplasmático liso, como ele não tem ribossomos associados, ele vai estar implicado na transformação, no processamento de moléculas de lipídio, tá? Então, ambos vão estar implicados no processamento e transporte de moléculas. O rugoso de proteína, o liso de lipídios. Com relação à característica da membrana do retículo endoplasmático rugoso, ela é constituída da mesma forma como é a composição da membrana plasmática, o que confirma a teoria de Robertson. Então, o retículo endoplasmático liso rugoso, ele é constituído por uma bicamada lipoproteica de fosfolipídios associados a colesterol e com a presença de proteínas. Essa membrana, essa bicamada, lipoproteica, ela apresenta as mesmas características de fluidez e assimetria que a membrana plasmática apresenta. Então, comprovando a origem dessa organela a partir da teoria de Robertson, visto que as características da membrana dessa organela é similar às características da membrana plasmática. Bom, é possível visualizar o retículo endoplasmático nos cortes histológicos sobre microscópio óptico composto fotônico? Não, tá? Por que acontece? A membrana, que nem a gente já comentou a respeito da membrana plasmática da célula, a gente não consegue ver detalhes, a gente só consegue ver limite celular. A mesma coisa vai acontecer com o retículo endoplasmático. A membrana é muito delicada, a gente não consegue visualizar isso no microscópio óptico composto fotônico, a não ser que utilize-se marcadores específicos, mas mesmo assim a gente não consegue ver detalhes desse retículo endoplasmático, a gente só consegue quantificar ou enxergar aonde que esse retículo endoplasmático está presente no microscópio óptico composto fotônico. Para verificar, visualizar detalhes, nós teríamos que processar a amostra e analisá-la sob o microscópio eletrônico de transmissão. Só que o que acontece? Existem algumas células, como por exemplo o neurônio, que apresentam uma grande quantidade de retículo endoplasmático rugoso no seu citoplasma. Por quê? O neurônio, qual que é a função do neurônio? O neurônio ele é uma célula que constitui o sistema nervoso e ele vai produzir neurotransmissores. A maioria dos neurotransmissores são peptídeos, então são neuropeptídeos, ou seja, proteínas, que são, então assim, pela intensa atividade dos neurônios de produção de neurotransmissores, os neurônios apresentam uma grande quantidade de retículo endoplasmático rugoso.
E devido a essa característica ácida, né? A proteína é constituída por aminoácido, como ele tem muito retículo endoplasmático no citoplasma, ele vai atrair, quando a gente cora, né, esse tecido nervoso, quando a gente cora com eosina e hematoxilina, vai haver uma maior atração do corante hematoxilina, né, do corante básico, a gente vai ter uma maior atração do corante básico, hematoxilina, por esse retículo endoplasmático rugoso. Então, nós temos no citoplasma dos neurônios uma maior impregnação de hematoxilina, ou azul de metileno, por exemplo, e a gente daí consegue observar sob o microscópio óptico composto fotônico pontos mais arroxeados, né, no citoplasma desses neurônios. Então, aqui eles são evidenciados como porções basófilas no citoplasma. Por que basófilas? Porque eles atraem um corante de caráter básico, visto que o retículo endoplasmático rugoso está implicado no processamento de proteína que tem caráter ácido. Aí, especificamente nos neurônios, essas porções basófilas que a gente enxerga no citoplasma, que indicam a presença do retículo endoplasmático rugoso, especificamente nos neurônios, recebe a designação de corpúsculo de Niels, porque foi um pesquisador com esse sobrenome que identificou que essas porções basófilas representavam o retículo endoplasmático rugoso. Ok? Com relação ao tipo e quantidade de retículo endoplasmático, o que ocorre com maior frequência na célula? Retículo endoplasmático rugoso ou liso? Depende, tá? Isso é variável de acordo com o tipo celular e de acordo com a atividade daquela célula. Então, por exemplo, essas duas imagens são imagens obtidas em microscópio eletrônico de transmissão. Notem que a gente consegue ver detalhes, né, das cisternas que compreendem o retículo endoplasmático. A primeira imagem é de um retículo endoplasmático rugoso, porque vocês conseguem ver pontinhos enegrecidos ao redor das cisternas desse retículo endoplasmático, e a segunda imagem é do retículo endoplasmático liso. Você vê disperso ali no citoplasma da célula várias, como se fossem sacos, né, cisternas por todo o citoplasma. Então, seria o liso sem associação a ribossomos. Tá, qual tipo de ribossomo ocorre com maior frequência na célula? Depende, que nem eu já falei, do tipo celular e da atividade de síntese dessa célula. Exemplos. Células pancreáticas, que estão implicadas na produção de hormônios proteicos, como insulina, glucagon ou do suco pancreático, que é rico em enzimas, elas vão ter um retículo endoplasmático rugoso muito mais desenvolvido, vocês concordam? Por quê? A função de síntese dela, ela sintetiza em maior quantidade moléculas proteicas. Os plasmócitos são células de defesa que têm como função a produção de imunoglobulinas, ou seja, anticorpos que também são proteínas. Então, consequentemente, eles vão ter um retículo endoplasmático rugoso mais desenvolvido. Agora, outras células, por exemplo, as células foliculares que constituem os folículos no ovário, que são responsáveis pela produção dos hormônios estrógeno e progesterona. Esses hormônios estrógeno e progesterona são hormônios esteroides, produzidos a partir do colesterol, então são lipídios, né? Essa estrutura base é lipídica. Então, consequentemente, eles vão ter o retículo endoplasmático liso mais desenvolvido. As células da glândula adrenal ou suprarrenal, né, que se localiza próximo ao rim, elas produzem, por exemplo, um córticosteroide chamado cortisol, que é o hormônio do estresse, né, que ajuda a regular o estresse no corpo. O cortisol, ele é produzido a partir do colesterol. Então, ele tem a sua estrutura base é lipídica. Então, consequentemente, ele vai ter essas células da adrenal vão ter uma quantidade de retículo endoplasmático liso maior. Então, quantidade e tipo de retículo endoplasmático depende do tipo e função da célula. Então,
Então, gente, vamos começar falando agora do retículo endoplasmático rugoso. Então, nessa imagem de microscopia eletrônica de transmissão, a gente pode observar que o retículo endoplasmático rugoso, ele é constituído basicamente por lâminas achatadas e paralelas, né? Que nada mais é do que um sistema de endomembranas que se intercomunica, associado aos ribossomos, e como nós já dissemos anteriormente, o rugoso, né, o retículo endoplasmático rugoso, está implicado com a síntese e transformação de proteínas. Onde o retículo endoplasmático rugoso se localiza na célula? Também depende. Primeira coisa, o retículo endoplasmático rugoso sempre vai estar associado ao núcleo, porque lembra que a gente falou que ele é contínuo à carioteca? Então, o retículo endoplasmático rugoso, ele meio que se prende à carioteca. Então, a maior concentração do retículo endoplasmático rugoso vai estar próximo ao núcleo. E daí, em que local da célula esse retículo endoplasmático vai estar mais concentrado? Depende de onde o núcleo estará localizado. Então, por exemplo, as células pancreáticas, ali no canto direito do slide, né? As células pancreáticas, elas são piramidais e o núcleo fica na sua base. Então, onde que a gente vai ter mais retículo endoplasmático rugoso? Na base das células pancreáticas. Já os plasmócitos, por exemplo, ele vai ter bastante retículo endoplasmático rugoso, mas o seu núcleo, os plasmócitos, eles são uma célula mais globular e o seu núcleo encontra-se numa posição mais central. Então, consequentemente, o retículo endoplasmático rugoso vai estar disperso por todo o citoplasma celular. Então, a localização onde existe maior concentração de retículo endoplasmático rugoso na célula depende de onde se encontra localizado o núcleo, porque ele está sempre associado à carioteca. Bom, eu comentei com vocês que o retículo endoplasmático rugoso recebe essa designação porque associado às suas membranas nós temos os ribossomos, tá? Qual que é a função do ribossomo? Então, o ribossomo, como eu já comentei naquela aula de visão panorâmica da célula, o ribossomo tem a função de decodificar, ou seja, de fazer a leitura de uma molécula de RNA mensageiro para, a partir das informações que existem nesse RNA mensageiro, produzir proteína. Então, associado à membrana plasmática do retículo endoplasmático rugoso, nós vamos ter vários ribossomos. E esses vários ribossomos, eles podem se unir a uma mesma molécula de RNA mensageiro para fazer a leitura dela. Então, chega uma molécula de RNA mensageiro, se prende a um ribossomo e conforme ela vai sendo lida por um ribossomo, outros ribossomos podem se associar a essa mesma molécula de RNA mensageiro para fazer sua leitura. Então, quando nós temos vários ribossomos ligados, né, associados, fazendo a leitura de uma mesma molécula de RNA mensageiro, essa estrutura de um RNA mensageiro ligada a vários ribossomos forma o que a gente chama de poliribossomos. Vários ribossomos fazendo a leitura de um mesmo RNA mensageiro. E cada ribossomo vai originar uma proteína a partir desse RNA mensageiro. Tá? Então, é como se chega o RNA mensageiro, um ribossomo se prende. Conforme ele vai fazendo a leitura, outro ribossomo vem, se prende e faz a leitura também. E a partir de cada ribossomo vai haver uma produção de uma proteína com base nas informações desse RNA mensageiro. Então, esses poliribossomos, eles podem acontecer livres também no citoplasma ou associados à membrana do retículo endoplasmático rugoso. A vantagem disso é que essa estrutura de poliribossomos permite uma síntese proteica mais acelerada, tá? Então, porque imagina, se a célula fosse esperar um ribossomo fazer a leitura completa desse RNA mensageiro para depois outro ribossomo fazer, o processo de síntese proteica seria mais retardado em comparação ao que é possível ser realizado com os poliribossomos. Em que tipos celulares nós vamos encontrar uma maior quantidade de poliribossomos? Nas células embrionárias e nos tumores, né? Nas células tumorais, porque essas células apresentam uma alta taxa de crescimento. Células embrionárias estão crescendo para dar origem a um novo ser vivo, então elas precisam de mais proteína. Célula tumoral também está se dividindo em uma alta velocidade, precisa de mais proteína. Então, a demanda
por produção proteica é maior. Então, ele vai ter uma quantidade de polirribossomos maior. Então, esses polirribossomos, eles podem acontecer associados à membrana do retículo endoplasmático rugoso ou livres no citoplasma. Então, houve a produção de proteína, ela foi pelos ribossomos, ela foi processada, transformada dentro das cisternas do retículo endoplasmático rugoso, e agora, para onde elas vão? Então, essas proteínas transformadas no retículo endoplasmático rugoso, elas podem ter vários destinos. Elas podem ficar retidas no próprio retículo endoplasmático rugoso para integrar a própria membrana, né, do retículo endoplasmático, ou elas podem ser exportadas através de vesículas por complexo de Golgi. Então, brotam vesículas do retículo endoplasmático, transportando essas proteínas para o complexo de Golgi. Aí, dentro do complexo de Golgi, elas podem ser armazenadas ou ensacadas novamente e externalizadas, né? E daí, essas proteínas, elas podem ficar envasadas, né, ensacadas dentro do citoplasma, né, formando vesículas, como, por exemplo, o lisossomo, que nada mais é do que uma vesícula contendo enzima, que é uma proteína digestiva no seu interior, produzida a partir do complexo de Golgi, ou essas proteínas podem ir compor outras estruturas da célula, como, por exemplo, a membrana plasmática, a partir também de vesículas que vão se desprender do complexo de Golgi. Então, esses são os destinos das proteínas que são processadas no retículo endoplasmático rugoso. Bom, já que nós estamos conversando a respeito da síntese de proteína, nada mais justo do que a gente também falar sobre os ribossomos. Então, o que são os ribossomos? Eles são organelas constituídas por duas subunidades, como vocês podem observar na imagem que está na lateral direita do slide. Então, são organelas constituídas por duas subunidades e cuja sua constituição molecular basicamente é RNA ribossômico associado a proteínas. Como nós já vimos, esses ribossomos eles podem estar dispersos no citossol da célula, individuais ou associados ou vários ribossomos associados a uma mesma molécula de RNA mensageiro, formando o que a gente chama de polirribossomos, ou eles podem estar associados à membrana do retículo endoplasmático rugoso. Então, o ribossomo pode acontecer livre no citossol ou associado ao retículo endoplasmático rugoso. Função do ribossomo: síntese proteica, produzir cadeias polipeptídicas ou proteínas. Cada RNA mensageiro, cada ribossomo, né, ele vai produzir uma proteína a partir da leitura de um RNA mensageiro, tá? Quanto maior for o tamanho do RNA mensageiro, maior a quantidade de ribossomos que podem fazer a leitura desse RNA mensageiro ao mesmo tempo. Então, quanto maior for o RNA mensageiro que o ribossomo vai ler para produzir a proteína, mais ribossomos conseguem se acoplar a esse RNA mensageiro e fazer a sua leitura simultânea. Lembrando que cada ribossomo vai produzir uma proteína a partir da leitura de um RNA mensageiro. Depois que esse RNA mensageiro for lido, se ele não for mais útil para a célula, ele vai ser degradado, tá? Então, o ribossomo vai produzir proteína com base na leitura, na decodificação das informações que encontram-se no RNA mensageiro. E nós vamos ver mais adiante como que acontece esse processo de produção, né, de síntese do RNA mensageiro e síntese proteica. Então, vamos lá. Como que acontece a síntese proteica, então? Então, nós já vimos que o ribossomo é uma organela implicada nessa síntese de proteína a partir da leitura do RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro é obtido como? Ele vem da onde? Então, primeiro, para que haja síntese proteica, vai ocorrer um processo chamado de transcrição gênica, que acontece dentro do núcleo, onde a partir de uma fita molde de DNA vai ser produzido um RNA
utilizando as bases nitrogenadas complementares. Então, a partir de uma fita molde de DNA, vai ser produzido o RNA mensageiro, tá? Então, esse é o processo de transcrição. O que é transcrição? Produção de RNA a partir do DNA. Ocorre no núcleo. Produziu o RNA mensageiro, ele vai passar pela carioteca, passar pelos poros da carioteca e ir para o citoplasma ou citossol. No citossol, esse RNA mensageiro vai ser traduzido, ou seja, ele vai ser decodificado, ele vai ser lido por um ribossomo e a partir dessa decodificação feita pelo ribossomo vai ocorrer a síntese proteica. Então, a síntese proteica envolve duas etapas: transcrição, que acontece no núcleo, tradução, que acontece no citossol. Basicamente, como se dá? Vamos começar falando do processo de transcrição. Então, a transcrição consiste na produção do RNA mensageiro a partir de uma fita molde de DNA, lá no núcleo. Então, o que vai acontecer? A célula sinaliza a necessidade de uma determinada proteína. Aí, diante dessa sinalização, uma enzima chamada RNA polimerase vai se ligar a um sítio promotor específico do DNA. O que acontece, gente? O DNA, ele é composto por diversos nucleotídeos, né, com variadas bases nitrogenadas. E o DNA, ele apresenta informações genéticas contidas em estruturas que nós chamamos de genes. O que são os genes? Os genes correspondem a nucleotídeos que possibilitam a codificação de uma proteína específica, de um RNA específico. Então, o DNA, ele é constituído por vários genes. Os genes são fragmentos, né, constituídos por nucleotídeos, bases nitrogenadas que vão codificar um RNA específico. Então, o DNA, ele é formado pela repetição de vários genes. Cada gene, ele vai ter um sítio promotor e um sítio finalizador. Então, cada gene vai ter uma área de iniciação do processo de transcrição e uma área de finalização. Então, a célula está precisando de uma proteína específica. Existe um gene específico, ou seja, uma sequência de nucleotídeos específicos no DNA responsável por codificar a informação para a produção dessa proteína específica que a célula precisa. Então, a célula está precisando dessa proteína, ela manda sinal. A enzima RNA polimerase 2 vai reconhecer e se ligar ao sítio promotor daquele gene específico. Quando ocorre essa ligação da RNA polimerase, vocês concordam comigo que o DNA ele é constituído por uma fita dupla de bases nitrogenadas complementares e essa fita dupla ela é helicoidal, né? Ela forma como se fosse uma alfa-hélice. E daí assim, quando essa enzima RNA polimerase se liga a um sítio promotor do DNA, automaticamente ela faz com que essa alfa-hélice se desfaça, se desenrole. Então, quando ocorre a ligação da enzima RNA polimerase ao sítio promotor de um gene específico, essa dupla hélice do DNA se desenrola. Esse desenrolar, gente, é essencial porque essa dupla fita de DNA, posteriormente, ela vai ter que se abrir, porque uma das fitas que constitui o DNA vai servir de molde para constituição, para a formação do RNA, certo? Então, vamos lá. Diante de uma informação específica da célula, de uma demanda específica, a célula está precisando de uma proteína X. Ela manda, diante dessa sinalização, a RNA polimerase vai se ligar ao sítio promotor do gene específico para a síntese dessa proteína. Quando a RNA polimerase 2 se liga a esse sítio promotor, a dupla hélice do DNA se desenrola e se abre. Ocorre a quebra das pontes de hidrogênio que mantinham as bases nitrogenadas dessas fitas complementares do DNA unidas. Então, elas se quebram, essa dupla fita se abre e com base em uma das fitas que constituem o DNA, vai ser formado o RNA mensageiro. E daí, então, por meio de sinalização química, conforme a complementariedade das bases nitrogenadas que constituem o DNA, nucleotídeos, né, que encontram-se dispersos no nucleoplasma, né, que encontram-se dispersos ali dentro do núcleo, vão ser atraídos para, com base na complementariedade da base nitrogenada, constituir um RNA mensageiro. Então, o
que vai acontecer? Conforme a RNA polimerase vai caminhando sobre essa fita molde de DNA, conforme ela vai caminhando e ela vai lendo, ela vai mandando sinalização para que bases nitrogenadas, nucleotídeos com bases nitrogenadas complementares à fita molde do DNA, sejam atraídos para formar o RNA mensageiro. Então, vocês olham aqui nessa imagem. A gente tem a fita de DNA, é uma dupla fita na forma de hélice, né? Então, uma dupla hélice de DNA. Nós temos em rosinha a enzima RNA polimerase. Conforme ela caminha sobre uma fita molde de DNA, ela atrai, né, nucleotídeos que encontram-se dispersos no interior do núcleo para constituir essa nova fita aqui que vai ser do RNA mensageiro. Então, essa leitura, essa RNA polimerase 2, ela vai fazendo essa leitura da fita do DNA até encontrar a sequência terminal daquele gene específico, onde não vai ser possível fazer mais leitura nenhuma. Daí ela se desprende do DNA e ali você tem a produção de uma molécula de RNA mensageiro a partir de um gene específico. Esse RNA mensageiro vai codificar a produção de uma proteína específica. Aqui, gente, essa imagem está representando novamente, né? Então, vocês veem aí um cromossomo constituído, então, pelo DNA. O DNA é uma dupla hélice, né? Então, você vê a polimerase, RNA polimerase, que ela se liga ao sítio promotor do DNA de um gene específico. Quando ela se liga ao sítio promotor de um gene específico no DNA, essa dupla hélice se abre por quebra das pontes de hidrogênio que mantinham as bases nitrogenadas ligadas, e daí, conforme essa RNA polimerase caminha sobre uma das fitas molde de DNA, ela manda sinalização para que nucleotídeos complementares às bases nitrogenadas do DNA sejam encaixados para formar o RNA mensageiro. Então, você vê aqui, complementar a adenina no DNA, nós vamos ter uracila no RNA mensageiro. Complementar a timina, nós teremos adenina no RNA mensageiro. Complementar a guanina, nós teremos citosina no RNA mensageiro. E assim por diante. Bom, gente, então ocorreu a transcrição gênica, a síntese de um RNA mensageiro a partir de um gene específico no DNA. Se parar por aí, não vai acontecer nada com a célula. A informação contida no RNA mensageiro tem que ser traduzida. Então, agora nós vamos para a segunda etapa da síntese proteica. Esse RNA mensageiro que foi produzido lá no núcleo pelo processo de transcrição, ele vai passar pela carioteca e ir lá para o citossol. No citossol, o que vai acontecer? Que nem vocês podem observar na imagem ali. O ribossomo vai se acoplar a esse RNA mensageiro e vai começar a caminhar e traduzir, ou seja, decodificar a informação que encontra-se retida, né, nesse RNA mensageiro. Daí o que acontece? O RNA mensageiro ele é composto, então, por nucleotídeos bases nitrogenadas. Cada conjuntinho de 3 bases nitrogenadas forma uma estrutura que nós chamamos de códon no RNA mensageiro. E o ribossomo ele vai lendo de 3 em 3. Então, conforme esse ribossomo ele lê um códon, ele vai mandar uma sinalização para que um RNA transportador contendo bases nitrogenadas complementares a esse códon, o que a gente chama de anticódon, seja atraído, portando consigo um aminoácido. Deu para entender? Então, conforme o ribossomo vai caminhando sobre o RNA mensageiro, a cada códon que esse ribossomo decodifica, ele manda um sinal para que um RNA transportador, portando bases nitrogenadas complementares a esse códon, que a gente chama de anticódon, seja atraído, trazendo consigo um aminoácido. Então, conforme ele vai lendo, conforme o ribossomo vai lendo o RNA mensageiro, o RNA transportador vem trazendo moléculas de aminoácido. Cada RNA transportador traz consigo um aminoácido, que daí esses aminoácidos vão se ligando um ao outro, formando uma cadeia polipeptídica, tá? Então, aqui encontram-se as definições.
Então, gente, essa imagem aí que resume tudo que eu falei. Então, vocês veem em roxinho o núcleo. Dentro do núcleo nós temos o DNA. Então, ocorreu o processo de transcrição gênica pela RNA polimerase. Para a formação, então, a partir de um gene específico que tem uma sequência de nucleotídeos específicas, vai ser produzido um RNA mensageiro específico. Aí esse RNA mensageiro migra para o citossol, onde no citossol ele vai ser traduzido por um ribossomo, né? Então o ribossomo em vermelhinho aqui, ele vai fazendo a leitura dos códons. O que são os códons? O conjunto de 3 bases nitrogenadas no RNA mensageiro. Conforme ele lê cada códon que ele lê, ele manda uma sinalização para que o RNA transportador, o tRNA aí na imagem, com um anticódon que são as bases nitrogenadas complementares ao códon, seja atraído portando consigo um aminoácido. E daí esses aminoácidos vão se ligando um ao outro, formando essa cadeia polipeptídica. Bom, gente, esse videozinho aqui ele é muito interessante, ele mostra perfeitamente todas as etapas, explicadas de uma maneira muito didática. Eu vou deixar na descrição dessa aula o link de acesso a esse vídeo, assistam que vocês vão entender. Nesse vídeo existe um detalhe que eu quero tratar com vocês. O RNA mensageiro, para vocês entenderem, senão corre o risco de vocês ficarem perdidos na hora que ver esse vídeo. Nesse vídeo, vocês vão observar que logo após a produção, a transcrição gênica, logo após a produção do RNA mensageiro, o RNA mensageiro ele é composto por áreas chamadas de exons e introns. Então, introns são áreas que não são codificadas, que não são possíveis de serem decodificadas no RNA mensageiro. Então, os exons são as áreas que são passíveis de decodificação para a produção de proteína, enquanto os introns não. Então, uma molécula de RNA mensageiro, logo depois da sua transcrição gênica, ela vai ser constituída por diversos trechos alternados de exons e introns. Então, exons são nucleotídeos que vão ser decodificados para a produção de proteína e introns não têm esse potencial de decodificação. Então, uma molécula de RNA mensageiro, após sua produção, ela é constituída por áreas de exons e introns. Antes dessa molécula de RNA mensageiro ir para o citossol, esses introns eles são removidos do RNA mensageiro por ação enzimática. Aí vocês vão me perguntar, mas para que existem esses introns e exons? Esses introns e exons, eles garantem uma maior variabilidade de produção proteica para um mesmo gene. Então, a partir de um gene, foi produzido um RNA mensageiro que tem vários exons e introns. E daí, conforme o tipo de intron, a quantidade de introns que forem retiradas dessa molécula de RNA mensageiro, você vai ter uma proteína diferente a ser produzida. Então, a presença de introns e exons garantem que a partir de um mesmo gene, diferentes proteínas sejam decodificadas. Nesse vídeo aqui, vocês vão conseguir entender, ver direitinho o que são esses introns e exons. Outro detalhe, quando eu falei da proteína, da enzima RNA polimerase, existem 3 tipos de enzima RNA polimerase que vai fazer a transcrição para a produção do RNA mensageiro lá no núcleo. Nós temos a RNA polimerase tipo 1, a RNA polimerase tipo 2 e a RNA polimerase tipo 3. A tipo 1, ela está implicada na leitura de genes para codificação do RNA ribossômico, tá? A RNA polimerase tipo 2, ela está implicada na produção do RNA mensageiro e a tipo 3 na produção do RNA transportador. Por isso que nós demos enfoque à RNA polimerase tipo 2, porque o RNA mensageiro vai ser responsável pela síntese da maior quantidade, da maior variedade de proteínas da célula. A tipo 1 vai estar relacionada à síntese de RNA ribossômico e a tipo 3 à síntese de RNA transportador, tá ok? Então, era isso dessa primeira parte da nossa aula. Agora nós vamos dar continuidade. Então, retículo endoplasmático e ribossomo, síntese proteica, era isso que a gente tinha para falar.